João, capítulo 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é esse que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia ninguém lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxeram-lhe, porventura, algo para comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Depois, no versículo 39, diz: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Meu Deus! Senhor, que palavra linda! Dá-nos graça de compreender, Senhor, tudo o que essa palavra contém. Nós te agradecemos por esse livro, Senhor, onde podemos nos maravilhar com a vida de Jesus. Obrigada, Pai, em nome do Senhor.
Esse texto é um texto que a gente precisa refletir mais tempo, porque é maravilhoso demais. Jesus, ele não tem preconceito nenhum, né? Aliás, ele veio colocar os conceitos nos trilhos. Os conceitos geram preconceitos. E nós temos que cuidar para não cair nessa armadilha. Muito fácil para nós, principalmente para nós que amamos a palavra, amamos o Senhor, amamos a verdade. É bem fácil a gente se tornar seres humanos bastante preconceituosos, muito legalistas, e nos tornar aquilo que o sinédrio era na época de Jesus. Na época de Jesus, haviam pessoas, sacerdotes, realmente apaixonados por Deus, pelos textos sagrados, que procuravam viver uma vida reta, mas enquanto Jesus estava caminhando no meio daqueles pobres, daquelas prostitutas, daqueles cobradores de impostos, dos gentios, o sinédrio estava tentando destruir aquele camarada que veio perverter a ordem que eles tinham estabelecido. Então, na caminhada de todos nós, todo ser humano que ama Jesus e que crê realmente, esta tendência a que os nossos conceitos se tornem preconceitos é bem grande. Infelizmente, eu estou tendo que lidar com alguns meus. E estou repensando, refazendo, permitindo que a luz entre nos meus lugares mais obscuros, né? Não é fácil, porque a gente tem absolutos dentro da nossa vida. E quando a gente lê um texto desse, que tipo de absoluto tinha o Senhor Jesus? Vamos pensar bem. Porque Samaria era tudo que o povo judeu não queria. Samaria praticava um culto meio misturado, meio não, muito misturado. Uma série de detalhes históricos. Samaria foi povoada por povos de todas as regiões, com seus cultos diferentes. Então o judeu, para ele era Jerusalém, né? Mas eles não entendiam a complicação toda, a implicação toda. Até uma pessoa que amasse verdadeiramente a Torá, eles tinham ali em Gerezim, no Monte Gerezim, um local de adoração, que para o judeu de Jerusalém era abominação. Eles não entendiam isso. A situação da mulher também é outra coisa interessante. Mulher era menos que nada, era uma mera serviçal que iria gerar filhos, né? Então, no contexto da época, é bem difícil a situação da mulher, principalmente para um rabi como Jesus. Os rabis ensinavam homens, não ensinavam mulheres. Eles não conversavam com mulheres. Aliás, a nossa história é interessante, né? A história da mulher na humanidade é bastante interessante. Mas não vamos tratar desse assunto. Eu só quero tratar do assunto, do fato de que Jesus marcou um encontro com aquela samaritana e ponto. Ele marcou. O que Jesus tinha que fazer em Samaria? Ele passou por Samaria. Por que tinha que ser naquela hora do dia? Qual é o alucinado que fica no deserto, no calor, em pleno meio-dia? Por que Jesus, que sempre está rodeado de pessoas, pede para todos irem para a cidade buscar alimentos? Ele não podia ter pedido para 2? Por que ele mandou todos os discípulos saírem?
porque ele marcou um encontro com uma mulher que precisava dele. E eu acho isso tão fascinante, tão encantador da pessoa do Senhor, porque essa é a verdade que a gente vive, né? Hoje, ele vem e nos encontra, ele sabe que nós precisamos dele, e ele nos encontra onde a gente está tentando se esconder do resto, naquele lugarzinho ali, porque essa mulher samaritana, quem é que vai pegar água no poço ao meio-dia, gente? Ninguém. Pensem que ao meio-dia a estrutura da casa já está caminhando, o almoço já foi feito, já o banho já foi tomado, ninguém pega água ao meio-dia. Mas essa mulher, ela tinha uma dificuldade, porque ela era uma pessoa que já tinha tido diversos homens, a vida dela não funcionava, não dava certo. Agora ela estava junta com outro cara que nem marido dela era. Ela tinha vergonha, ela tinha algo nela, ela não queria ser confrontada com as santas esposas, né, de família, que iam pegar água no mesmo poço e que provavelmente também não se sentiam confortáveis de olhar para aquela mulher. Essa mulher não era uma companhia agradável para todo mundo. E ela também se poupava e poupava as outras mulheres da presença dela, então por isso ela ia ao meio-dia. Eu creio que devia ser assim. Meio-dia para tirar água. E Jesus encontra com ela, está esperando ela no poço ao meio-dia. E ela fica, como assim? Primeiro porque ele quebra a barreira. Ele fala com ela. Será que tu podes me dar água? Como assim? O olho dela deve ter arregalado. Como assim? Um rabi, porque ele estava vestido, né? Ela percebe. Como assim um homem como esse vai falar comigo? Quebrou aí? Uau, ele é diferente, quebrou algo nela. Esse homem é diferente dos outros. E aí ele expõe. Meu Deus do céu, ele diz assim, olha, primeiro ela questiona, como tu sendo judeu e eu uma mulher samaritana, tu veio falar comigo porque não tem contato. Mas ele quebrou, por isso que ela se deu o direito de conversar com ele, porque senão ela não poderia nem olhar para ele. Aí ele diz uma coisa assim, se tu conheceras o dom de Deus e quem te disse, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Gente, olha a declaração mais maravilhosa. Vocês sabem que foi para essa mulher que ele falou? Que ele era o Messias, assim, eu sou o Messias. Que Israel está esperando, eu sou o Messias. Foi para ela, para uma mulher samaritana, olha o amor, olha, isso acaba com qualquer frustração que nós mulheres podemos ter em relação à história, que não foi registrada, de tudo que as mulheres produziram na história. Não foi pouco, meninas que estão aí ouvindo, foi muito, mas não houve interesse em trazer, em guardar a memória disso. Jesus veio quebrar com tudo isso também, ele quebrou com isso, e é lindo. A mulher inteligente, a mulher é uma pessoa inteligente, ela se questiona, mas espera aí, o senhor não tem com quem tirar água, com o que tirar água, o poço é fundo, né? O que tá rolando? Que história é essa? Ela não estava conseguindo entender. Jesus continua explicando para ela, dessa água aí que tu estás tirando, tu vais tirar sempre, vais ter sempre sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, rios de água viva sairão do seu interior. Porque nele se fará uma fonte de água que salte para a vida eterna. Gente, que coisa impressionante. Então eu vou parar aqui esse vídeo, nessa reflexão da misericórdia de Jesus, do amor de Jesus em encontrar uma mulher que estava se escondendo dela, se escondendo de tudo e de todos. Ele foi ao encontro dessa mulher
E para essa mulher ele faz a revelação mais maravilhosa, que ele tinha dito aos poucos para os discípulos dele, aos poucos, que João Batista conseguiu ver pelos olhos da fé que ele era o cordeiro. Mas para essa mulher ele fala: eu sou o Messias. É demais o nosso Jesus. Esse nosso Deus é um negócio à parte. Cá para nós. E essa história é linda. E eu vou continuar ela no próximo vídeo, para a gente não perder. Porque quando eu leio o texto, o vídeo se torna muito longo. Então, até um próximo vídeo. Se Deus quiser, a gente volta aqui.